resgatando o projeto original da família. Amém? Vamos iniciar essa palavra orando em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos pelo seu amor que tem alcançado o nosso lar, pelo seu milagre, pela sua provisão, que tem tido, ó Deus, presença constante na nossa família. Agora, Senhor, nós entregamos diante de Ti a ministração da Tua palavra. Pedimos, ó Deus, o Teu auxílio, a Tua ajuda, porque nós somos plenamente dependentes de Ti. Carecemos de Ti, Senhor, direcionando a nossa rotina, o nosso dia a dia, os nossos planos e os nossos projetos. Então, nos ajuda, Senhor. Abre o nosso entendimento para que a gente possa entender a plenitude do projeto familiar criado por Ti. Te agradecemos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Resgatando o projeto original da família. Irmãos, nós temos visto que durante muito tempo a família ela tem ganhado uma nova infraestrutura. São pensamentos ideológicos que tenta de alguma forma trazer uma mudança no conceito de família que a Bíblia descreve. E o que nós temos visto hoje, os reflexos que nós temos visto no mundo, da violência, de tudo que é ruim, que está presente na sociedade, ele é fruto de uma família desestruturada. Ele é fruto de uma família doente. Então, eu posso dizer que tudo que nós temos encontrado de mal na sociedade tem a raiz de uma família adoecida. Muitas das vezes, até mesmo dentro da igreja, nós vemos lares destruídos pela falta de diálogo, pela falta de entendimento, de companheirismo. E o que nós precisamos, como servos e servas de Deus, é resgatar o projeto original da família para os nossos lares. Esse é o grande desafio que nós temos. Esse é o grande propósito de Deus na nossa vida. Resgatar o projeto original da família. E de início eu queria ler uma passagem bíblica no livro de Malaquias 4, versículo 6. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. O capítulo 4 é o último capítulo do Antigo Testamento. O versículo 6 é o último versículo do Antigo Testamento. E olha como a palavra de Deus, ela encerra o Antigo Testamento. Diz o texto de Malaquias 4, 6. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. A última palavra do Antigo Testamento é uma palavra de maldição. Para que eu não fira a terra com maldição. A última palavra do Antigo Testamento é uma palavra de maldição, direcionada a uma estrutura de rompimento familiar. Nós lemos aqui que o Senhor virá trazer uma conversão do coração dos pais aos filhos. Aí vem a frase que complementa isso, dizendo, para que eu não fira a terra com maldição. Então note que quando existe uma ruptura familiar,
a palavra se cumpre. E a maldição, tudo aquilo que é ruim, vem sobre a terra. Então, a última palavra do Antigo Testamento está relacionada a uma ruptura familiar. Deus termina essa etapa de revelação ao profeta, deixando claro que se não houver reconciliação nas famílias, o juízo é inevitável. O juízo é inevitável. Famílias quebradas, irmãos, sociedade ferida e nações adoecidas. Então, olhe para o mundo que nós estamos vivendo. É um verdadeiro colapso, silencioso nas famílias. Casamentos fadados ao fracasso. Filhos crescendo órfãos de pais vivos. Pais que estão trocando a presença por provisão. Eu não posso dar a minha presença ao meu filho, mas eu supro as necessidades dele com objetos e bens materiais. O caos que nós estamos vendo no mundo começou, irmãos, dentro de uma casa. O caos que nós estamos vivendo no mundo começou dentro de uma casa. E Malaquias termina o Antigo Testamento com um alerta: se os corações não se voltarem à reconciliação, a maldição virá sobre a terra, sobre o mundo. E famílias, irmãos, destruídas produzem uma sociedade quebrada. Famílias restauradas reconstrói toda uma geração. Então nós precisamos resgatar o projeto original da família. E como eu posso resgatar o projeto original da família na minha casa? É a pergunta-chave para nós respondermos junto aqui com a palavra do Senhor. Primeiro, eu preciso entender que o projeto de Deus é a família, não a religião. Como eu faço para resgatar o projeto original da família em minha casa? Primeiro tópico, eu preciso entender que o projeto de Deus é a família, não a religião. Em Gênesis, eu não vou ler o texto, mas está ali, 2, do 18 ao 24. Em Gênesis, nós vemos aqui Deus, irmãos, estabelecendo a família. Antes de tudo ser estruturado, não existia nenhuma outra instituição. Não existia o poder público, não existia a igreja, não existia a sociedade civil, não existia nada. Mas ali foi implantado a família. Então, o primeiro projeto de Deus, irmãos, não foi a religião, mas a família. A família foi o primeiro projeto divino. Adão, ele não recebeu um templo para ele tomar de conta. Ele não recebeu uma igreja para ele pastorear. Ele recebeu a sua esposa para ele ser um companheiro. Ele recebeu a responsabilidade de ser cabeça de um lar. Responsabilidade de ser o sacerdócio de uma família. Então, o projeto família, irmãos, ele está acima de tudo e todos. O Éden era um jardim, mas também era um lar. Então, nós precisamos entender, irmãos, que o projeto de Deus é a família e não a religião. A religião divide, irmãos. Quantas famílias não estão divididas porque um membro daquela família faz parte de uma religião e outro faz parte de outra religião, e isso causa uma ruptura dentro dessa família, aonde não consegue-se mais ter diálogo, aonde não consegue-se mais ter comunhão, por conta de teologias, por conta de religião. Lembre-se, o projeto de Deus é família. É família.
Muitos pais, irmãos, pregam, mas não sabem conversar com seus filhos. Muitos oram no púlpito, mas gritam dentro de casa, irmãos. Muitos homens querem ser líder dentro da igreja, mas dentro da sua própria casa, irmãos, ele não consegue conduzir a sua família em amor, diálogo e respeito. Então nós precisamos ter corações quebrantados no convívio da nossa família, porque ela sim é o principal projeto de Deus. O ministério mais importante que Deus me deu, irmãos, foi cuidar da minha família. Foi cuidar da minha família. O resto está em segundo plano. Então, como pai, eu preciso ter como campo missionário o quarto dos meus filhos, o coração dos meus filhos. Eu preciso ter como campo missionário o coração dos meus filhos. Pastor, mas eu sou um jovem, eu ainda não tive a oportunidade de gerar, de dar luz, de formar uma família, de instituir uma família. Então entenda e guarde isso no teu coração, que o projeto mais importante que Deus designou para você é cuidar da sua família. Não existe outro projeto mais importante do que isso. Inclusive, isso é tão importante que dentro dos requisitos para ser um ministro do Evangelho, para ser um diácono, para ser um bispo, existe lá, em 1 Timóteo 3, 4, 5, que governe bem a sua própria casa, criando seus filhos com disciplina, com todo o respeito. Isso mostra o padrão que Deus deseja na nossa família, que Deus exige para a nossa família. Então, a prioridade de Deus, irmãos, sempre será a família. Sempre será a família. Então, como eu posso resgatar esse projeto original da família? Entendendo que a religião divide, mas o amor une, e que eu preciso amar a minha família, que eu preciso cuidar da minha família. Como eu posso resgatar esse valor original da família na minha casa? Entendendo que o colapso do mundo, que o colapso da família é o princípio de um fim. Entendendo que o colapso da família é o princípio de um fim. Então, a palavra de Deus diz, irmãos, em Timóteo 3, Paulo falou assim, olha, nos últimos dias, os homens serão desobedientes aos seus pais, sem afeto natural. Então você vê que o colapso do mundo começa dentro de casa. Os filhos serão desobedientes aos seus pais, sem afeto natural. Sem afeto natural. E o que é que nós temos visto hoje? Filhos agredindo o pai, mãe que abandona o filho, o marido que humilha a esposa, o lar que vira um verdadeiro campo de guerra, um verdadeiro campo de batalha. Então, irmãos, nós precisamos entender que o colapso da família é o princípio de um fim. O que nós temos visto hoje aqui na sociedade, irmãos, nada mais é do que um aviso de Deus. O fim está próximo. Lares destruídos, famílias destruídas. Cada dia que passa, chega uma novidade nova, com o intuito de destruir famílias. Agora, vem a questão recente, que virou uma notícia aí, os bebezinhos reborn. Irmãos, que coisa. O que está acontecendo com as famílias? Tanta criança dentro de um orfanato, precisando de um lar, precisando de afeto, precisando de amor, precisando de carinho.
O ser humano hoje prioriza um boneco, que a sua interação é mínima possível. Eu até entendo que alguma dessas pessoas possam ser sequeladas por doenças aonde a maternidade não foi possível. E de alguma forma ela tenta distribuir esse amor, até entendo. Mas isso, irmãos, é retrato de uma família desestruturada. Isso é retrato, irmão, de um colapso que mostra que o fim do mundo está próximo. As crianças hoje, irmãos, estão sendo educadas pela tela. O que o pai faz quando ele quer ter sossego? Ele liga o celular, dá na mão da criança e deixa a galinha pintadinha educar o seu filho. Estou mentindo? Então, hoje, irmãos, os casais estão vivendo como colegas de quarto. Existem casamentos de fachada, sem aliança, sem espírito de unidade. E isso tudo, irmãos, é fruto do colapso que mostra que o fim do mundo está próximo. A palavra de Deus em Mateus 24:12 diz: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E é o amor dentro da casa. Dentro da casa, dentro da família. O esfriamento do mundo começou, irmãos, dentro de um esfriamento dentro da nossa casa. Quando nós vemos, sabe, sem afeto natural dentro da família, nós entendemos, irmãos, que o princípio está, o fim, melhor assim, está próximo. E nós precisamos resgatar esse projeto para a nossa família, o projeto original da família. Nós tivemos uma transição agora da liderança da Igreja Católica, e o Papa Leão XIV, eu fiquei feliz quando ele escolheu esse nome, porque todos os papas que carregaram esse nome, Leão XIII, foram homens que lutaram por uma justiça social. E o que o mundo precisa hoje é de justiça social. O mundo precisa de paz. E em um dos seus primeiros discursos, ele falou sobre resgate da família tradicional. Aconteceu essa semana agora. Resgate do sacerdócio dentro do lar. E eu gostei porque, sendo uma liderança de uma igreja tão grande, tão forte, tão poderosa, a fala dele repercute no mundo. E eu acredito que muitas famílias serão direcionadas a viver dessa forma, resgatando os valores que foram abandonados no Éden. Então, para resgatar os princípios originais da família que está na palavra de Deus, precisamos entender que restaurar a família é restaurar o futuro. Restaurar a família é restaurar o futuro. Nós temos aquela passagem de Josué, que eu acredito que em cada casa, às vezes tem um copo, tem um quadro, tem um utensílio distante que fala sobre isso. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Entenda que Josué, ele estava em direção ao futuro. Ele estava em direção à terra prometida. Mas ele entende que antes dele entrar na terra prometida, antes dele vivenciar um novo momento, não mais um momento de escravidão, não mais um momento de jugo, não mais um momento de grilhões, mas ele entende que antes dele viver esse novo momento, ele precisa estruturar a sua família em Deus. E ele diz para aquele povo presente: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porque ele entendia que a restauração da família iria proporcionar um futuro glorioso para aquela família, para aquele lar. Josué entendeu que antes da conquista de Canaã, ele precisava conquistar e refazer o altar dentro da sua casa.
refazer o altar dentro da sua casa. E eu acho que isso é um tema muito relevante, irmãos. Nós, como homens aqui presentes, que os homens digam amém. Amém. Ninguém ficou calado não, né? Nós precisamos refazer o altar na nossa casa. Precisamos ser sacerdotes na igreja, mas na casa também. Eli foi um sacerdote no templo, mas um fracasso dentro de casa. Samuel foi sacerdote e profeta no templo, mas foi um fracasso dentro de casa, porque ele não conseguiu levar o altar para o seu lar. E a gente conhece a história, que tanto os filhos de Eli, como os filhos de Samuel foram dados à prostituição e à idolatria. Homens de Deus, irmãos, referência de compromisso e fidelidade ao Senhor, perderam a batalha dentro da sua casa, porque não restauraram o altar na sua casa e na sua família. Mas Josué entendeu isso e falou: opa, eu preciso primeiro servir eu e minha casa ao Senhor, para que o meu futuro seja de glória. Antes, irmãos, de tomar posse das bênçãos físicas que era a terra, Josué entendeu que precisava restaurar a relação do seu lar com Deus. Eu preciso restaurar a relação do meu lar com Deus. Ele não queria apenas o recurso da terra, mas ele queria a presença de Deus sobre a sua vida. Irmãos, quando nós oramos com a nossa família, o inferno treme, irmãos. O inferno treme. Quando a família estiver de pé, irmãos, restauradas, o mundo também estará de pé. Então precisamos buscar a reconciliação dos nossos lares, demonstrar afeto, dizer te amo, abraçar. Quantas das vezes, irmãos, nós deixamos e perdemos uma oportunidade tão importante de demonstrar afeto às pessoas que fazem parte da nossa família e do nosso convívio. E aí chega um momento e essa pessoa não volta para casa. E nós perdemos a oportunidade de dizer o quanto você é importante, o quanto eu te amo. Então a gente precisa resgatar esses valores, demonstração de afeto, reconciliação da família. E o último tópico, irmãos, eu falo que a cura da nação começa na mesa da família. A cura da nação começa na mesa da família. A igreja primitiva, diz o texto de Atos, que ela compartilhava o pão de casa em casa. Era uma igreja que era estabelecida dentro do lar, dentro da casa. Existia diálogo, existia conversa, existia o compartilhar do pão, a palavra com alegria e singeleza de coração. Então a primeira igreja começou em casa, ao redor de uma mesa, com oração, louvor e comunhão. E hoje a gente vê que a mesa ela foi abandonada dos lares. A mesa é tão importante que quando Jesus sentou na casa de Zaqueu, ele sentou à mesa, demonstrando que a mesa é um local de restauração de famílias. Restauração de famílias. Então a mesa deixou de ser o altar e virou simplesmente um local onde objetos são depositados. A conversa foi trocada por notificações. A conversa foi trocada por notificações. Às vezes a Ana manda mensagem para mim: pai, eu preciso falar isso e isso com você. Conversamos pessoalmente, filha. Conversamos pessoalmente. O diálogo foi trocado
por notificações. Em uma das ministrações, o diácono Luiz pregou, ele mostrou uma ilustração que dizia que o celular sepultou o computador, sepultou a televisão, sepultou muitas coisas, inclusive a família. E eu concordo. Então Jesus, irmãos, ele usava a mesa para revelar o reino. Revelar o reino. Temos o exemplo de Zaqueu, temos aí a própria ceia que ele ministrou junto com os seus discípulos, sentado à mesa, revelando ao reino. A gente precisa fazer isso, irmãos. Sentar à mesa, restaurar a nossa família, restaurar o convívio, de sentar à mesa, fazer nossas refeições juntos. Na nossa casa, nós estipulamos uma regra que quando se tiver 2 sentados na mesa, 2, é proibido o uso de celular. Se tiver 2, se tiver um sozinho, ele pode. Está almoçando sozinho ou fazendo lanche, ele pode. Ou se está vendo vídeo, ou se está lendo livro, tudo bem. Agora, se tiver 2, o celular é excluído. Porque se tem 2, tem que ter diálogo, tem que ter conversa, tem que ter olho no olho, porque é para isso que serve a mesa. Então, precisamos criar momentos de diálogos, risos, partilhas. O pão que se reparte na mesa, irmãos, impede a divisão do lar. Então, precisamos buscar esse retrato. E para a gente concluir, né, essa mensagem. Como restaurar, irmãos, e resgatar o projeto original da família? Primeiro tópico nós falamos, entendendo que o projeto de Deus é a família, não a religião. A família é mais importante do que tudo. Nós precisamos entender que o colapso do mundo, na realidade, irmãos, descreve o fim que está acontecendo na família, famílias desestruturadas. Nós precisamos entender que restaurar a família é restaurar o futuro. Está difícil. E precisamos entender que a cura da nossa nação, da nossa família, começa na mesa da família. Começa na mesa da família. E para concluir, irmãos, uma igreja forte, ela não compensa, irmãos, uma família fraca. Uma igreja forte não compensa uma família fraca. Nós podemos ter o maior ministério de família. Nós podemos ter o projeto familiar maravilhoso, mas jamais ele vai compensar o seu projeto individual de família. Porque uma igreja forte nunca vai compensar um projeto fraco que você tem no seu lar. Então você precisa ter uma família forte, e a igreja será forte. A primeira missão do homem não foi cuidar do culto, irmãos, foi cuidar da sua esposa. Foi cuidar da sua esposa. Deus nunca vai pedir, irmãos, o CNPJ da sua empresa. Nunca vai pedir. Mas Ele vai pedir, irmãos, a conta da sua casa. Ele vai querer saber como você está cuidando da sua casa. A sua casa, irmãos, é o primeiro ministério. Lembre-se, Satanás atacou o casamento, a família. Inclusive, o primeiro homicídio foi dentro da família. Porque se ele destrói o lar, ele consegue desconfigurar, irmãos, o projeto de Deus. E você sabe o que Deus está dizendo hoje, nessa manhã, para a gente? Volta o teu coração para a tua casa, irmãos. Volta o teu coração para a tua casa. Volta o coração para a criação dos teus filhos, para o teu casamento. E a palavra do céu diz, olha, e eu voltarei para o seio da tua família. Então precisamos voltar o nosso coração para a nossa casa. Precisamos buscar a reconciliação, a paz e a presença de Deus no nosso lar. Em nome de Jesus.
O mundo, irmãos, está de cabeça para baixo. E isso aí é o reflexo de famílias destruídas. Está difícil, irmãos. Está difícil. E o que a gente tem que fazer? A gente tem que entender que o que nós temos visto é a palavra de Deus se cumprindo. Rebeldia dentro dos lares, violência, agressões. Isso não é de hoje não, isso já vem há tempo. Hoje está potencializado, mas já vem há tempos. Eu me recordo que na época que eu atuava como assistente social, em uma das entrevistas sociais que fazia parte da nossa rotina, com uma criança vítima de violência sexual. Inclusive hoje, 18, é o dia de combate à violência sexual da criança e o adolescente. E aí a gente precisava descobrir quem tinha sido a pessoa que violou aquela criança. A conclusão da história foi que ela tinha sido violentada pelo seu próprio pai. Uma criança de 8 anos de idade. Se a professora do colégio não notasse que ela não estava sentando na cadeira e não fosse questioná-la porque assim não fazia, talvez essa criança tivesse crescido anos e anos sendo violentada por alguém que deveria cuidar dela. Isso mostra como o altar foi abandonado dentro das famílias. Isso mostra como as famílias estão, irmãos, desestruturadas, quebradas, feridas. E isso vai repercutir na sociedade. Uma pessoa doente, deprimida. Às vezes, uma pessoa que foi violentada e que passa a violentar. Então, o que nós precisamos? Resgatar esse projeto. E esse projeto está na Bíblia. Eu levantei o tablet porque eu estou com a Bíblia digital, tá? O projeto não está aqui não, na tecnologia, mas está na Bíblia. Está na palavra. É o amor, é a reconciliação, é trazer o altar de volta para a nossa casa, é o sentar-se olho no olho, é o dizer eu te amo, demonstração de afeto. É isso que vai mudar a estrutura da nossa família. Em nome de Jesus. Queria que você fechasse os seus olhos. Se você aí tem alguém da sua família ao seu lado, que você abrace essa pessoa, que você segure a mão dessa pessoa. Se você não está acompanhado de ninguém da sua família, que você coloque a mão no coração, porque nós estaremos cantando louvor, depois nós estaremos orando pela família. Em nome de Jesus. Aleluia. Você pode ficar de pé, fazendo um favor? Feche os seus olhos, irmãos. O que nós estamos falando hoje aqui é algo poderoso, irmãos. Não tem nada mais importante do que isso que nós estamos falando aqui. Resgatar o projeto familiar como nós precisamos. Acender a chama do altar na nossa casa. Como nós precisamos olhar olho no olho. Como nós precisamos perdoar. Como nós precisamos deixar Cristo fazer parte da nossa rotina, do nosso lar e da nossa família. Adore ao Senhor.
despertado pelo Senhor, pelo Senhor, uma perfeita harmonia composta com o selo do amor que Ele tem por ti, nunca se acabará. Este sonho, lute para manter este sonho de Deus pra você. A aliança do teu casamento está debaixo da bênção do eterno Deus. Os teus filhos são dádivas das tuas mãos. Lute por eles, nunca se acabará este sonho. Lute para manter este sonho de Deus pra você. Restaura, Senhor, os sonhos que se perderam pelo caminho. Restaura, Senhor, as famílias, pois eu sei que preciosas são pra ti. Restaura, Senhor, os sonhos que se perderam pelo caminho. Restaura, Senhor, as famílias, pois eu sei que preciosas são pra ti. Aliança, aliança do teu casamento está debaixo da bênção do eterno Deus. Os teus filhos são dádivas nas tuas mãos. Lute por eles, nunca se acabará este sonho. Lute para manter este sonho de Deus pra você. Restaura, Senhor, os sonhos que se perderam pelo caminho. Restaura, Senhor, as famílias, pois eu sei que preciosas são pra ti. Restaura, Senhor, os sonhos que se perderam pelo caminho. Restaura, Senhor, as famílias, pois eu sei que preciosas são pra ti. Pois eu sei que preciosas são pra ti. Pois eu sei que preciosas são pra ti. Aleluias. Meu Deus, contempla, Senhor, a nossa vida, Senhor. Contempla, Senhor, as famílias aqui presentes. Pai, o Senhor conhece cada necessidade.
O Senhor conhece, Senhor, lutas que estão sendo travadas no interior desses lares. O Senhor conhece cada coração. O Senhor sabe o que o teu filho e a tua filha precisa, Senhor. Eu peço a Ti, Senhor, nesta manhã, Espírito Santo de Deus, vai tocando, ó Deus, nesse coração, vai preenchendo, ó Deus, essa vida com a Tua presença, vai tirando toda a resistência, Senhor, toda a resistência referente, ó Deus, à Sua palavra, ao agir e ao operar de Deus na vida dessas famílias. Nós entregamos, ó Deus, casamentos em Tuas mãos. Casamentos, ó Deus, que estão à porta de divórcios. Nós entregamos, ó Deus, a vida de filhos em Tuas mãos. Meu Deus, vai alcançando os nossos filhos. Guarda cada um deles, Senhor. Estende as Tuas mãos sobre a vida deles. Guarda, ó Deus, de toda doutrinação, ó Deus, imoral. De tudo aquilo, ó Deus, que de alguma forma possa, Senhor, desviar o caminho dos nossos filhos. Em nome de Jesus. Como homem, Senhor, nos ensina a restabelecer o altar na nossa casa. Que possamos, ó Deus, ter como campo missionário o quarto dos nossos filhos, o coração dos nossos filhos, Pai. Para que a maldição não venha sobre a terra, conforme diz o livro de Malaquias. Restaura a família, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Traz a provisão, Senhor, para todos os lares. Vai abrindo portas de emprego para aqueles que estão desempregados. Os Teus filhos, ó Deus, que não conseguem honrar os seus compromissos, porque portas se fecharam na sua vida profissional. Abençoa o Teu filho, Pai, para que ele possa trazer a provisão para a sua família. Em nome de Jesus. Que haja perdão nos lares, reconciliação, em nome de Jesus, e que nós possamos verdadeiramente desfrutar da Tua graça e da Tua presença na nossa família. Que haja entendimento, paz, reconciliação no seio da nossa família. Que nós possamos entender, Senhor, que nós possamos entender, Pai, que nós precisamos levar Cristo para o interior da nossa casa. E que o princípio da prosperidade familiar é um altar restabelecido no interior da nossa casa, para a honra e glória do Teu santo nome, Deus. Assim nós oramos. Também quero orar, Senhor, pelas famílias que hoje, Senhor, tem um membro debilitado, hospitalizado, enfermo, seja uma enfermidade física ou emocional. Meu Pai, vai ao encontro desses lares, vai ministrando a cura, em nome de Jesus. Vai tocando aonde a medicina não pode tocar, Senhor, e permita que este enfermo, que este acamado, que este hospitalizado, ele possa retornar para a sua casa, para o seio da sua família, e que o teu filho e a tua filha possa testemunhar as grandes coisas que o Senhor fez e fará na vida deste ente querido, que hoje precisa de cura, que hoje precisa de restauração, em nome de Jesus. Assim eu oro e te agradeço,
Em nome de Jesus. Se você concorda com essa oração, diga um amém. Diga um glória a Deus. Dê um aplauso ao Senhor em nome de Jesus.